Você quer aprender o conceito da dupla fenda de forma simples? Imagina só, você pega uma lanterna, aponta para uma parede e vê uma luz normal. Agora, coloque duas fendas bem fininhas no caminho dessa luz. O que acontece? Em vez de duas listras de luz na parede, aparece um monte de faixas claras e escuras, como se a luz estivesse dançando e se interferindo sozinha. Isso parece magia, né? Mas é ciência real. E esse experimento simples mudou para sempre o que a gente entende sobre o mundo. Bem-vindo ao vídeo mais incrível que você vai ver hoje, a experiência da dupla fenda, explicada de um jeito tão simples que até sua avó vai entender. Fica comigo até o final, porque no final você vai olhar para a realidade de um jeito completamente diferente. E se você gosta de explicações simples, já deixa o like agora e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo assim. Vamos começar do começo, bem devagar. Antes de qualquer coisa, pense na luz como uma onda, igual aquelas ondas que você vê no mar. Quando duas ondas se encontram, elas podem se somar e ficar mais fortes, ou se cancelar e sumir. Isso se chama interferência. No ano de 1801, um cientista inglês chamado Thomas Young fez um experimento genial para provar que a luz é uma onda. Ele pegou uma fonte de luz, colocou uma placa com duas fendas bem próximas uma da outra e deixou a luz passar. Do outro lado, na parede, em vez de duas linhas brilhantes, apareceu um padrão lindo, faixas claras no meio e faixas escuras nas laterais. Por quê? Porque a luz saindo das duas fendas se comportava como duas ondas que se encontravam. Nas partes onde os picos das ondas batiam juntos, ficava mais claro. Onde um pico encontrava um vale, a luz se cancelava e ficava escuro. Simples assim. Foi uma prova linda que a luz viaja como onda. Mas aí veio o século XX e a física quântica bagunçou tudo. Os cientistas começaram a estudar partículas minúsculas, como elétrons e até fótons, que são as partículas da luz. Eles pensaram, se a luz é onda, vamos ver o que acontece se mandarmos só um fóton por vez, bem devagar, como se fosse uma bolinha. Aí que a coisa fica louca. Colocaram o detector para contar um por um. No começo, cada fóton batia na parede em um ponto aleatório, como se fosse uma partícula normal, mas depois de mandar milhares deles, um a um, o que apareceu na tela? Exatamente o mesmo padrão de faixas claras e escuras da interferência. Como isso é possível? Um único fóton não pode passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Ou pode? Esse é o coração do mistério. Se você pensa na luz como partícula, ela deveria escolher uma fenda ou outra e fazer só duas listras. Mas não faz. O padrão de interferência só aparece quando as duas fendas estão abertas. Se você tampar uma fenda, o padrão some e vira só uma listra simples. Isso significa que o fóton sabe que existem duas fendas antes mesmo de passar. Ele se comporta como se estivesse passando pelas duas ao mesmo tempo, como uma onda que se espalha e interfere consigo mesma. Os cientistas chamam isso de dualidade onda-partícula. A luz, e também os elétrons, prótons e tudo que é minúsculo, é ao mesmo tempo onda e partícula, dependendo de como você olha. Agora vem a parte que deixa todo mundo de boca aberta. Em 1927, os cientistas repetiram o experimento com elétrons em vez de luz. Elétrons são partículas com massa. Você pode até imaginar elas como bolinhas minúsculas. Mandaram um elétron por vez. Mesmo assim, depois de muitas horas, o padrão de interferência apareceu de novo. Um elétron sozinho criou um padrão que só faz sentido se ele tivesse passado pelas duas fendas ao mesmo tempo e interferido consigo mesmo. Como uma partícula pode interferir consigo mesma? A resposta é, no mundo quântico, as coisas não são como no nosso dia a dia. O elétron não escolhe uma fenda. Ele existe em um estado de superposição, ou seja, ele está em todos os caminhos possíveis até o momento em que é medido. E aí entra o truque mais louco de todos. O que acontece se você tentar espionar? Qual fenda o elétron usou? Coloca um detector em uma das fendas. Resultado? O padrão de interferência desaparece instantaneamente. Agora aparecem só duas listras, como se o elétron tivesse escolhido uma fenda só. No momento em que você olha, a superposição acaba e a partícula decide ser só partícula. Isso se chama colapso da função de onda. É como se a realidade estivesse esperando você observar para escolher como se comportar. Albert Einstein odiava essa ideia e dizia, Deus não joga dados.
mas os experimentos mostram que sim, o mundo quântico é assim mesmo. Vamos trazer isso para a vida real com exemplos fáceis. Imagine que você está jogando bola com um amigo. Você joga a bola e ela vai em linha reta. Agora imagine que a bola é um elétron. Ela pode ir por dois caminhos ao mesmo tempo, bater em si mesma no ar e criar um padrão maluco na parede. Ou pense no seu celular. Os chips dele funcionam graças a esses efeitos quânticos. Os lasers, os LEDs, os transistores, tudo que faz a tecnologia moderna funcionar vem dessa dualidade onda-partícula descoberta na dupla fenda. Sem esse experimento, não teríamos computadores, internet nem celular. Outra forma simples de entender. Imagine que você tem dois caminhos para ir ao trabalho. No mundo normal, você escolhe um. No mundo quântico, o elétron vai pelos dois caminhos ao mesmo tempo, e quando chega, as possibilidades se interferem e criam o padrão. Só quando você coloca uma câmera para filmar qual caminho ele pegou, ele escolhe um só e o padrão some. É como se a natureza dissesse: enquanto ninguém estiver olhando, eu faço o que quiser. Quando você olha, eu me comporto direito. Os cientistas ainda fazem esse experimento hoje com moléculas cada vez maiores, e o resultado é sempre o mesmo. Quanto menor a coisa, mais estranho o comportamento. Isso mostra que o mundo quântico não é só para partículas minúsculas, é a base de tudo que existe. O seu corpo, as estrelas, o ar que você respira, tudo é feito dessas coisinhas que se comportam de forma maluca até serem observadas. Então, o que a dupla fenda nos ensina de verdade? Que a realidade não é tão sólida quanto parece, que o ato de observar muda as coisas, que o universo é muito mais misterioso e flexível do que a nossa intuição cotidiana nos diz. E o mais bonito, essa descoberta começou com um experimento absurdamente simples, feito com luz, duas fendas e uma parede. Qualquer um pode reproduzir em casa com uma laser pointer barata e duas lâminas de cabelo. É ciência acessível que revela os segredos mais profundos da natureza. Se você chegou até aqui, parabéns. Você agora entende um dos experimentos mais importantes da história da ciência. Me conta nos comentários, o que mais te deixou de queixo caído? Foi o fato de uma partícula passar por dois lugares ao mesmo tempo? Ou o momento em que observar muda tudo? Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o mundo quântico, deixa o like agora, porque isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais conteúdos assim. Se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até o final. Você é incrível por buscar conhecimento e por se permitir se surpreender com a ciência. Lembre-se, o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que a gente imagina. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até logo.